Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto do nosso vídeo hoje será a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O objetivo do nosso vídeo é mostrar como que surgiu a Igreja Adventista, alguns fatos históricos, quem foram seus criadores e fundadores da igreja, e também queremos abordar alguns assuntos teológicos e doutrinários da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como por exemplo o juízo investigativo, a guarda do sábado, algumas restrições alimentares, também como imortalidade da alma e sono da alma. Lembrando aqui que nosso objetivo não é atacar pessoas, nem irmãos, mas a gente quer debater as doutrinas de acordo com a luz da Bíblia e naquilo que acreditamos. A origem e a história do Adventismo, o movimento milerita e a profecia de 1844. Introdução ao movimento milerita. Para compreender o Adventismo, é essencial conhecer suas raízes. O Adventismo nasceu do movimento milerita, que foi um grande movimento religioso no século XIX nos Estados Unidos. Quem foi William Miller? Em 1782 até 1849, era um pregador batista e fazendeiro americano. Ex-soldado de guerra anglo-americana de 1812, tornou-se cristão e começou a estudar intensamente a Bíblia, especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse. Ele desenvolveu um método próprio de interpretação profética, usando a ideia de que um dia nas profecias bíblicas representava um ano literal, baseado em Números 14:34 e Ezequiel 4:6. A profecia de Daniel, em 8:14, e a data de 1843 a 1844, Miller interpretou Daniel 8:14 até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, como uma referência ao retorno de Cristo. Ele começou a contar os 2.300 anos a partir de 457 anos antes de Cristo. Decreto para reconstruir Jerusalém. Esdras 7:12, 26. Quando Jesus não voltou, em 1843, os seguidores de Miller ajustaram a data para o dia 22 de outubro de 1844. O problema principal. Miller e seus seguidores acreditavam que o santuário mencionado em Daniel 8:14 era a própria terra e que a purificação do santuário significava o retorno de Cristo para julgar o mundo e estabelecer o reino milenar. O grande desapontamento em 1844. O que aconteceu? Em 22 de outubro de 1844, milhares de mileritas se reuniram esperando a volta de Cristo. Muitos abandonaram seus bens, suas propriedades, esperando serem levados ao céu. Quando nada aconteceu, houve um choque profundo, conhecido como o grande desapontamento. Algumas pessoas abandonaram a sua fé, outras criaram novas interpretações para justificar o erro. As consequências do grande desapontamento. William Miller reconheceu que havia errado, mas nunca aceitou as novas interpretações que surgiram. O movimento millerita se dividiu. Alguns voltaram às igrejas tradicionais. Outros formaram novos grupos, incluindo os Adventistas do Sétimo Dia, liderados por quem? Ellen White. Ellen White se tornou a profetisa e consolidou os ensinamentos adventistas, dando início às novas doutrinas que não
estão fundamentadas nas Escrituras. O surgimento do Adventismo por Ellen White, dentro desse grupo que continuou acreditando na profecia em 1844. Uma jovem chamada Ellen White, de 1827 a 1915, começou a se destacar. Ela alegava receber visões e revelações diretamente de Deus. Suas visões foram fundamentais para a consolidação do Adventismo e a formação de suas doutrinas. Ellen White nasceu em uma família metodista em Gorham, Maine, nos Estados Unidos, em 1827. Aos 9 anos, ela sofreu um acidente que deixou com problemas de saúde, algo que influenciaria sua vida. Ela dizia que Deus lhe revelou os adventistas, que estavam certos sobre 1844, mas que a profecia se referia a uma nova fase do ministério de Cristo no céu, e não à sua segunda vinda. Em 1867, o Adventismo se reestruturou oficialmente como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja bem, em 1863, o Adventismo se reestruturou oficialmente como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White e seu marido, James White, foram líderes fundamentais para a organização do movimento. Uma crença que eles têm: o Adventismo ensina que guardam o sábado e é essencial para a salvação. Salvação pela graça, obediência à lei. Isso quer dizer legalismo e sábado como sinal de salvação. O cristianismo bíblico ensina que a salvação vem unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo, sem a necessidade de obras da lei. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma das principais doutrinas da Igreja Adventista, que é o juízo investigativo, que teve origem uma interpretação milerita do livro de Daniel, onde previa que Jesus voltaria no ano de 1844. Como isso não aconteceu, ocorreu um grande desapontamento por parte de todos os membros e liderança. Só que Ellen White fez uma nova reinterpretação para esse tema, falando que Jesus voltou não fisicamente, mas no Santo dos Santos. Pessoal, como que funciona o juízo investigativo? De acordo com essa doutrina, Cristo está examinando os registros da vida dos crentes para determinar quem será salvo ou não. O julgamento envolve pecados confessados e se os crentes viveram a vida de obediência ou não. E somente aqueles que passarem nesse juízo terão seus nomes mantidos no livro da vida. Então agora a gente vai ver um pouco de alguns problemas bíblicos dessa doutrina do juízo investigativo. Vamos para as Escrituras Sagradas, em Hebreus 9:12, que diz assim: E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Então a gente consegue ver aqui que o sacrifício de Jesus Cristo foi de uma vez por todas e foi eterno. Então você não precisa de um novo sacrifício para fazer a obra que já foi feita por Jesus Cristo. E também vemos que em João 19:30 está escrito: Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então isso indica que a obra da salvação foi completada no momento que Jesus entregou o Espírito ao Pai. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9, nos fala que a salvação é de acordo com a fé, e não como sugere a doutrina do juízo investigativo, uma fé baseada em obras. Vamos ao texto. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Finalizando, a gente percebe que a doutrina do juízo investigativo não tem amparo nas Escrituras, porque adiciona uma nova etapa na salvação. Etapa essa que a Bíblia não ensina. A gente sabe que somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem da gente, vem de Deus. E o julgamento final ocorrerá na segunda vinda de Cristo, não antes. Pessoal, agora vamos para
mais uma doutrina da Igreja Adventista, que é o sono da alma. Como o próprio nome já diz, essa doutrina acredita que a pessoa, quando morre, ela fica inconsciente, esperando a volta de Jesus Cristo, e só serão despertadas quando Jesus Cristo voltar. Pessoal, vamos abordar agora o principal texto que fala sobre o sono da alma, de acordo com a doutrina adventista. Ele se encontra em Eclesiastes 9:5. O texto diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória dele jaz no esquecimento. Aqui a gente percebe que Salomão não estava preocupado em descrever o que acontece na vida após a morte, ou no lado espiritual, mas sim o que acontece debaixo do sol ou aqui na terra. Esse era o objetivo dele. Pessoal, agora vamos a alguns problemas bíblicos com essa doutrina. A Bíblia apresenta vários textos que indicam consciência após a morte, refutando a ideia do sono da alma. Um dos principais textos que a gente pode citar aqui se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, 22 e 23, que é a história do rico e Lázaro. Vamos ao texto. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então aqui a gente consegue perceber, logo após a morte, já entra em estado de juízo, uns para a condenação e outros para a salvação. A Bíblia não indica hora nenhuma sono da alma. Pessoal, para a gente finalizar aqui sobre o tema do sono da alma, a doutrina do sono da alma minimiza a realidade da vida após a morte, contrariando diversos textos bíblicos. Embora a morte física seja frequentemente descrita como sono, isso não significa inconsciência, mas sim uma metáfora para a esperança da ressurreição. Pessoal, com base nos textos bíblicos que a gente apresentou, a gente consegue perceber que a doutrina do sono da alma é uma doutrina errônea, mais uma das doutrinas presentes no Adventismo que não tem base bíblica ou é interpretada de forma errônea. Já no Adventismo, no entanto, ensina que guardar a lei mosaica, especialmente o sábado, é essencial para a salvação. Em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E também fala em Colossenses 2, 16, 17, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Os adventistas adotam restrições alimentares baseadas na lei mosaica. Marcos 7, 18 e 19 fala assim: não compreendeis que tudo de fora entra no homem, não pode contaminá-lo? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Jesus declarou: todos os alimentos são puros. O problema do homem não está na comida, mas no pecado que vem do coração. As heresias do Adventismo não são apenas pequenos desvios doutrinários. Elas afetam a essência do Evangelho, porque minimizam a obra de Cristo na cruz. O juízo investigativo e a ênfase no sábado sugerem que a redenção ainda não foi concluída. Acrescentam exigências humanas para a salvação. A ideia de que o sábado e a obediência à lei são necessários para manter a salvação é uma forma de legalismo, o que Paulo condena em Gálatas 3, 1-3. Distanciam as pessoas da confiança plena em Cristo. A incerteza sobre o juízo investigativo e o sono da alma trazem medo e confusão, em vez da paz que a fé em Jesus Cristo oferece. Romanos 5:1. O apóstolo Paulo advertiu que nos últimos dias muitos se afastariam da verdade para seguir doutrinas enganosas. 1 Timóteo 4:1. O Adventismo é um exemplo claro disso. Pessoal, eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo e fazer uma reflexão que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo, e tudo que ele fez e falou
foi registrado na Bíblia Sagrada e ela é a nossa única regra de fé que nós devemos seguir. Então temos que fazer uma autoanálise para saber se a gente está realmente seguindo os mandamentos de Cristo, como se encontra na Bíblia, ou estamos adicionando algum elemento que não se encontra na palavra de Deus. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Até mais.